botar trabalho para o João Emílio, que vai ter que cortar esse pedacinho aí. Mas então, voltando ao que eu estava dizendo antes, é uma oportunidade grata que temos de estarmos unidos em pensamento, recebendo o amparo do alto e podendo colaborar nesse trabalho. Bom, vamos então, durante esse trabalho também, pensar nos espíritos dos nossos amigos e amigas que estejam passando por dificuldades e que nós desejamos envolver com os nossos pensamentos, procurando infundir-lhes ânimo, coragem, resignação, forças para superarem bem as provas pelas quais estejam passando. Então, esse item que nós vamos ler, o item 18 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem e Mal Sofrer, diz assim: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte a coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863.
Então, o Lacordaire nos chama a atenção para esse aspecto importante do ensinamento do Cristo. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, não basta estar sofrendo para garantir o reino dos céus. Ele diz aqui, né? Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Bom, uma vez que todos sofrem na terra, a conclusão seria, então, todo mundo já tem o reino dos céus garantido. Não foi isso que Jesus quis dizer. Nós sabemos que todos atingiremos, conquistaremos, né? Construiremos esse reino dos céus dentro de nós mais cedo ou mais tarde. Esse reino dos céus é o destino que nos aguarda a todos. Acontece que a conquista desse reino, a construção dele no nosso coração, não é ato espontâneo, automático, que aconteça naturalmente, sem que nós tomemos parte preponderante nesse processo. Muito pelo contrário. Esse é o destino a que estamos todos incumbidos de alcançar, mas depende do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso trabalho, a construção desse reino. Então, Lacordaire continua explicando as palavras do Cristo, dizendo: mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, sofrer odiando, sofrer com raiva, sofrer em desânimo, não nos aproveita. Ele diz aqui: o desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. Às vezes a gente até nem se revolta, nem chega a ficar com raiva, mas fica aquela coisa assim, aquele desânimo vai tomando espaço, corpo dentro de nós, né? E a gente vai começando a desistir. Não adianta lutar, as coisas não mudam, eu não mudo, tá tudo do mesmo jeito, tá indo de mal a pior. Então esse tipo de pensamento pessimista, né? Esse derrotismo. Então Lacordaire está dizendo aqui: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Veja bem. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E ele diz: a prece é um apoio para a alma. Sem dúvida, a prece é um instrumento maravilhoso, poderoso, que nos auxilia muitíssimo. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, aquela prece que a gente fica fazendo no desespero, querendo que Deus resolva os nossos problemas, e aí a gente vê que a coisa não acontece, os problemas continuam, e aí a gente cai no desânimo, na descrença. E aí ele diz aqui: é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, nós temos condição de suportar as provas que nos cabem nessa vida. Agora, é claro que muitas vezes nós também, por conta nossa, acabamos sobrecarregando esses fardos com peso extra, desnecessário, em função da nossa ambição, em função da nossa imprevidência, né, da nossa intempestividade. Às vezes nós tornamos o fardo mais pesado.
Mas o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Isso nós vemos, não por experiência própria, que ainda estamos aí a caminho no trabalho, mas espíritos que avançaram mais que nós são unânimes em reconhecer isso. Né? Esses grandes homens e mulheres que estiveram entre nós e que suportaram sofrimentos atrozes, com serenidade, com a cabeça erguida, mantendo viva a sua fé, até mesmo a alegria de viver, né? Preservando a delicadeza, a compaixão. Esses espíritos nos dizem, a gente às vezes olha para a vida deles e pensa, puxa, como essa pessoa conseguiu passar por isso, aguentar isso assim, dessa maneira tão serena. Mas eles dizem que as recompensas superaram em muito os sofrimentos que eles suportaram heroicamente. Então, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bom, eu não vou ler o resto da mensagem novamente, porque me parece esse capítulo do Boa Nova, esse capítulo 8 do livro Boa Nova, ilustra muito bem o que o Lacordaire quis nos ensinar, resgatando essas palavras do Cristo. Né? Bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Então nós vamos encontrar lá, na época em que o Cristo esteve envergando um corpo material entre nós, um de seus apóstolos, Bartolomeu, sentia-se, provavelmente como muitos de nós talvez nos sintamos hoje. E ele teve a oportunidade de conversar com o Cristo e receber dele orientações importantes que o fizeram enxergar as coisas de outra maneira. E me parece essas orientações servem muito para nós. E é por isso, não por outra razão, que Humberto de Campos, então, resgata essa história para nos trazer. E ela diz essa história que é o capítulo 8 do livro Boa Nova, chamado Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste. E, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. É muito legal isso, né? Que o Cristo estava ali, ele veio desempenhar uma tarefa, que foi a missão mais importante que alguém teve na Terra até hoje. Mas ele não estava ali no alto de um pedestal, né? Jesus estava ali atento a cada irmãozinho e irmãzinha sua ao seu lado. Então Jesus já havia notado, já havia registrado essa tristeza do valoroso Bartolomeu e não perdeu a oportunidade de conceder-lhe uma conversa muito significativa, como vocês vão ver, e que teve efeito profundo sobre esse seu trabalhador dedicado. Então, mas é legal a gente ter notícia assim, desse cuidado do Cristo, dessa sensibilidade. Então, esse Jesus que estava ali, que aproveitou, né, um momento em que as pessoas estavam ali com outros afazeres, esse momento de liberdade, que provavelmente foi deixado um pouco quieto, aproveitou para se aproximar do Bartolomeu. Esse Cristo, amigo do Bartolomeu, é amigo de cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. E assim como ele demonstrou essa sensibilidade, essa preocupação, assim como ele se compadeceu da situação do Bartolomeu, ele também se preocupa, se interessa pelas
nossas condições, pela situação em que nos encontramos, mas ele tem uma visão diferente da nossa. E essa visão que interessa compartilhar, como ele o fez aqui com o Bartolomeu. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornou quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Notem, Lacordaire aqui nos disse que o desânimo é uma falta. E Jesus vem aqui dizer, não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa, em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual,
vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? É como se estivesse dizendo assim, puxa, tudo isso que você está dizendo é tão bonito, isso acerena o meu coração, mas eu tenho que ser forte assim o tempo inteiro mesmo, nunca posso ficar um pouquinho triste, um pouquinho desanimado. Isso é uma exigência do Evangelho. Estou até pensando assim, né? Será que eu posso me considerar então um discípulo, né? Então ele faz essa pergunta assim, preocupado, né? Puxa, o Evangelho exige então que a gente seja firme o tempo todo, né? Sempre forte. Olha a resposta do Cristo. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos... Não, ele vai perguntar. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Interessante. Jesus não diz assim, não, se você é cristão, se você é meu discípulo, tem que estar o tempo inteiro sorrindo, sempre feliz, pode nunca ficar triste. Ele não diz assim como uma imposição, mas olha o que ele diz. A verdade não exige transformação. É como se ele estivesse dizendo, olha, não é que para continuar seguindo o Evangelho você tenha que ser feliz, tenha que ser alegre, tenha que ter bom ânimo. A expectativa é que exatamente por conhecer o Evangelho, a consequência seja que surja uma alegria. Se você entendeu o que eu vim ensinar, se você entendeu qual é o que você é, o que você está fazendo aqui, o que te aguarda, e como que esse destino bom está nas suas mãos, de mais ninguém. Ninguém é dono do seu destino, só você mesmo. Se você entendeu isso tudo, a consequência natural disso é viver mais leve, mais alegre, mais confiante. Então, de algum modo, se eu já estudo há tanto tempo o Evangelho, já conheço tudo isso que Jesus veio dizer, e ainda fico constantemente acabrunhado, desanimado, angustiado, ansioso, temeroso. Então, das duas, uma, ou eu não entendi direito, ou entendi, mas não acredito de verdade. Porque a convicção nessas coisas, como Jesus disse, né, o Evangelho não exige que você seja alegre. Né? A verdade não exige, transforma. Então, quando você abraçar de verdade o Evangelho, você não vai precisar mais fazer força para ficar alegre. A alegria será uma consequência natural de você ter entendido a mensagem. Então, Jesus pergunta. Ele sabe que aqui é uma terra de sofrimento. Ele sabe disso. Ele que co-criou isso aqui, que ajeitou tudo para a gente estar aqui. Ele acompanha a nossa história. Desde, talvez, antes de nós sermos conscientes de nós mesmos. Ele já nos acompanhava. Ele sabe que a vida aqui não é fácil. Mas olha o que ele está perguntando. Por quê?
nos firmarmos no pesadelo de uma hora. Se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, eu sei que você vai passar por coisa difícil, mas para que ficar se agarrando a isso? Se você sabe que superar agora essas dificuldades vai te trazer uma situação muito melhor. Como está dito, né? O prêmio supera em muito o sofrimento, o esforço feito. Sempre. O Pai nos ama e é muito misericordioso. E aí, mas o Bartolomeu ainda está muito sensibilizado pelas questões daqui, da terra, e diz: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. Não, todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? A pergunta é bem justa, né? Poxa, a vida já traz tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas adversidades. Os nossos entes queridos são um esteio, são um consolo. Mas é interessante que a insistência do Bartolomeu em parecer querer justificar a tristeza é como se alguém dissesse assim: poxa, é que eu gosto de ser triste, não posso ser triste não, está agarrado na tristeza ali, né? Não quer largar, ele quer achar um motivo para poder continuar triste. Mas Jesus é muito paciente, né? Jesus ouve todas aquelas lamúrias, ele está querendo achar uma brechinha para dizer: não, tá bom, Bartolomeu, então, ó, por isso aí você pode ser triste sim, tá bom? E parece que ele está querendo achar isso, né? Aí ele faz essa pergunta difícil, né? Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos o ente amado? Eu acho uma pergunta muito bem colocada. E aí Jesus responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Mundo que, aliás, nós já habitamos muitas vezes, né? Então nós não estamos aqui pela primeira vez, já morremos muitas vezes. E vamos morrer mais uma e outras tantas, porque ainda precisamos encarnar muitas vezes. Não é? É interessante essa questão do referencial. A gente aqui fica agarrado na matéria e acha que a morte é uma coisa terrível, né? Mas a gente vê que o pessoal lá, antes de nascer, também, pelo menos o pessoal já mais consciente, que entende o que significa essa oportunidade, que é uma oportunidade bendita, mas que traz os seus perigos, o pessoal fica
também, a gente vê a encarnação da Dona Laura, o pessoal estava fazendo uma festa de despedida lá, ela não estava para muita festa não, assim, ela estava bem grave, assim, né, bem preocupada com o que seria a passagem dela aqui. Mas não consta que ela estivesse sofrendo lá no nosso lar, assim, ai, que chato, eu tô morta, eu tô aqui, né, não tenho mais corpo, sou só espírito agora. Ninguém aparece reclamando disso, né? O pessoal ali está trabalhando, se preocupando em se desenvolver, a vida continua. Estar aqui na Terra é muito bom, é uma oportunidade valiosíssima para nós, espíritos. Mas esse não é o nosso mundo original. Não fomos criados para habitar a matéria para sempre. Isso aqui é transição, uma transição importante que precisa ser valorizada. Mas a vida real é a vida do espírito. E Jesus está dizendo isso. Então ele diz: se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Nossa, eu estou me lembrando agora de uma reunião de ESG que nós tivemos muitos anos atrás, exatamente sobre isso, perda de entes queridos. Aí foi o Gerson Simões Monteiro sentar lá numa cadeirinha e ficar desfilando ali aquela história de todas as pessoas que ele tinha perdido. E eu fiquei muito impressionado, porque tudo aquilo que você pode chamar de família mais próxima, pai, mãe, irmão, filho, esposa, assim, tudo que aquela família mais agarrar, todos ele tinha perdido, todos, mais de uma vez. Acho que até neto tinha na história, assim, é impressionante, todo mundo. E ele estava sentado ali contando aquilo, parecia que estava contando a história de outra pessoa. Eu falei, não é possível, é com ele mesmo que aconteceu isso? Mas uma pessoa que você vê que está ali fortalecida por tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então o Espiritismo resgata o cristianismo em sua pureza original e dá esse tipo de fortaleza para nós. E nós precisamos pensar sobre isso. Se eu estou me sentindo fraco diante dos sofrimentos que a vida me reserva, eu não estou entendendo o Evangelho muito bem. Ou então, não estou depositando tanta confiança assim. É para a gente parar e pensar. Que veja, mais uma vez, quando Bartolomeu perguntou, mas o discípulo do Evangelho tem que ser forte assim o tempo inteiro? E aí Jesus disse, não, o Evangelho não exige, a verdade não exige, ela transforma. Então, se eu estou em contato com essa verdade há tanto tempo e não estou me transformando, tem alguma coisa errada nessa relação. Preciso me aprofundar nisso para ver onde que está o problema. E certamente não é no Evangelho que está. Tem que olhar para dentro de mim e ver por que isso não está acontecendo. Então, Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná, da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos
lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Que bacana, vejam, não foi nada do lado de fora que mudou. Nenhum problema se resolveu. A coisa toda aconteceu lá dentro do coração, aqui na mente e no coração. Não foi o mundo que ficou diferente para o Bartolomeu ficar alegre. Ele é que passou a ver o mundo com outros olhos, usando as lentes que o Cristo lhe havia dado. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali, aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo,
vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras de Lacordaire, nos falando sobre o bem e o mal sofrer, e essa história do Bartolomeu, o cuidado do Cristo, sua atenção, seu acolhimento, suas orientações, possam nos ajudar também a nos livrarmos da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que são os verdadeiros motivos para a nossa tristeza e para o nosso sofrimento. E isso está inteiramente ao nosso alcance fazer. O Cristo nos veio dar exemplos nessa direção e continua vibrando por nós e nos envolvendo com seu amor infinito, desejando que, assim como Bartolomeu, no mundo que não se tornou em flores para ele, mas que ele soube buscar a beleza, o cuidado de Deus em pequenas coisas, ao invés de se focar no sofrimento, que não existe por outro motivo senão nos ajudar a nos encaminharmos mais rapidamente para o seio daquele que nos criou por amor e que reserva uma felicidade que nós não somos capazes ainda de imaginar para todo aquele que estiver disposto a construí-la em seu coração. Que o Cristo nos ampare, nos abençoe, que irmãos nossos desencarnados e sofredores também tenham se sensibilizado com essas passagens do Evangelho, com essas palavras, e também façam esforços por livrarem seus corações daquilo que ainda é o motivo do nosso sofrimento, o orgulho e o egoísmo. Que o Cristo continue iluminando os passos da nossa vida e que encontremos na nossa vida motivos de bom ânimo. O Evangelho é um grande motivo de bom ânimo para todos nós. Que o Cristo nos abençoe e que a nossa querida irmã Vera possa então fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite a todos. Então vamos juntos elevar os nossos pensamentos. Estamos aqui reunidos numa noite tão agradável para ouvir essas lindas histórias verdadeiras que Marcelo hoje nos brindou, né? Nós agradecemos por toda essa beleza de história que recebemos na noite de hoje, que possamos também sentir como Bartolomeu, né? Bartolomeu não é o nome dele. E vamos orar, né? Vamos elevar nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre querido, que amorosamente, pacientemente suporta as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, nos compreende, nos ama e nos fortalece na caminhada. Muito obrigada, mestre amado.
Muito obrigada pelo imenso amor com que o Senhor nos envolve em todos os momentos de nossa vida. Estamos aqui, Senhor, irmãos queridos, reunidos, mas estamos pensando também naqueles outros que não conhecem ainda, aqueles outros que se encerram em tristeza, em descrença. Ampare-os, Senhor. Ampare-os e que eles possam abrir seus corações, sua mente, para essas verdades tão lindas que o Evangelho nos traz. Nós rogamos nesse momento, Mestre amado, por todos os pacientes da Covid, em todas as partes do mundo, em todos os hospitais, clínicas, lares, em todos os lugares. Rogamos pelas equipes médicas, pelos profissionais de saúde em geral, que eles se sintam sempre fortalecidos nessa luta, pelos pesquisadores. Estaremos sempre orando, sempre rogando, Senhor. E queremos também pedir, Mestre amado, por aqueles que têm nas mãos a condução de nosso país, da nossa pátria do Evangelho. Ampare-os e inspire-os, Senhor, para que eles também possam dar o melhor de si, para o bem-estar desse povo. Muito obrigada, Jesus querido. Que nossos lares sejam alcançados, Senhor, por essas vibrações de amor, de paz que ora sentimos. Muito obrigada. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Tá bom.